Saudações a todos. Vamos então hoje falar a respeito dos princípios de criptografia computacional e tentar entender o que a criptografia nos traz de benefícios e aplicações na área de comunicação segura. Bom, inicialmente vamos tentar entender o que significa a palavra criptografia. Criptografia, segundo Lucchesi, é a grafia secreta, ou seja, um conjunto de técnicas que permitem tornar incompreensível uma mensagem originalmente escrita com clareza, de forma que apenas o emissor e o destinatário possam decifrá-la e compreendê-la. Então, na prática, o que significa isso? Nós queremos nos comunicar com alguém. Quando nós nos comunicamos de forma aberta, usando a linguagem comum, todos vão conseguir entender o que está sendo transmitido de uma pessoa para outra. Então nós precisamos de alguma forma embaralhar essas mensagens de forma que somente o transmissor e o receptor possam entendê-las. Esse é o processo então de criptografia da mensagem. O detalhe é que ela também precisa de um processo de criptografia, ou seja, a gente precisa desembaralhar essa mensagem posteriormente para que o destinatário possa entendê-la de forma clara, certo? Então sempre teremos uma mensagem transmitida, essa mensagem vai ser embaralhada e depois ela tem que retornar para a palavra original para que ela possa ser compreendida no destino. No meio do caminho, então, ninguém pode ter acesso a essa informação. O que nós usamos para isso? Um conjunto de chaves. Então, as chaves criptográficas são usadas dentro das ferramentas de forma que conseguimos, com a posse dessa chave, embaralhar e desembaralhar as mensagens, e outra pessoa que não tem acesso a essa chave, que é uma chave secreta, não vai conseguir fazer o mesmo processo e ter acesso ao conteúdo. Então, tecnicamente, o que nós temos para os algoritmos e as ferramentas criptográficas? Nós podemos considerar um algoritmo seguro, de acordo com a regra se a segurança da mensagem não depende do conhecimento do método utilizado, ou seja, eu conheço o algoritmo que está sendo usado para criptografar a mensagem, mas isso não me traz nenhuma vantagem para tentar quebrar essa criptografia sem a chave. Segundo lugar, a chave é grande o suficiente para que seja impossível descobri-la através de tentativas exaustivas, ou seja, eu tenho uma chave que vai embaralhar a mensagem e caso eu tente todas as chaves possíveis, o tempo necessário computacionalmente é tão grande que torna-se impossível fazer esse tipo de quebra na prática. E terceiro lugar, o conhecimento de pedaços do texto cifrado, ou seja, criptografado com o original, né, e interligados, não diminui consideravelmente a dificuldade de recuperação do texto completo. Isso é uma forma, muitas vezes, de tentar quebrar uma mensagem cifrada. Eu tenho um pedaço do texto já decifrado, eu tenho um pedaço do texto original, eles são correlacionados, e eu tento de alguma forma descobrir como que um gerou o outro. Se o sistema é seguro, é praticamente impossível eu fazer esse tipo de utilização de forma prática num tempo adequado. Então, os algoritmos de chave simétrica são os primeiros algoritmos que nós vamos tentar entender como algoritmos criptográficos. Qual que é o nosso problema? Eu tenho uma mensagem, o destinatário quer receber essa mensagem, no meio do caminho essa mensagem vai trafegar de forma a poder ser interceptada. Vamos imaginar que eu esteja fazendo uso de um rádio, sistema de radiotransmissão. Radiotransmissão aberta, o sinal vai se propagar por todo o ambiente, qualquer um que tenha uma antena e um radioreceptor vai receber o mesmo sinal que o meu destinatário, ou seja, vai poder receber a minha mensagem no meio do caminho. Eu vou então usar um sistema de encriptação. Eu vou embaralhar a mensagem e transmitir a mensagem embaralhada. O que o meu usuário vai receber é uma mensagem embaralhada. E o meio do caminho também, se receber essa mensagem, se conseguir capturar essa mensagem, vai receber uma mensagem embaralhada. Qual que é a diferença? A diferença é que o meu destinatário, antes de começar a transmissão, eu entreguei para ele de alguma forma uma chave criptográfica. E essa chave vai ser usada para desembaralhar a mensagem lá na chegada. No meio do caminho, a pessoa que interceptar essa mensagem não vai ter essa chave. Então, ela não vai conseguir, apesar de interceptar, desembaralhar essa mensagem. Esse algoritmo é chamado de algoritmo de chave simétrica. Por quê? Porque a mesma chave embaralha e desembaralha. Qual que é o problema dessa técnica? O problema dessa técnica é que antes de conseguir fazer uma comunicação, os dois precisam ter a mesma chave, certo? Então é uma dificuldade que a gente encontra, fazer a transmissão segura dessa chave, fazer o compartilhamento seguro dessa chave.
certo? Então, algumas técnicas tentam resolver isso. O que nós temos de algoritmos padrões hoje de criptografia simétrica? Então, dentro do SSL, que é o Secure Socket Layer, que é o sistema de comunicação segura dos nossos servidores web, comércio eletrônico, banco e todos os outros sistemas desse tipo, nós temos alguns algoritmos já pré-determinados e aceitos, como o DES, o Data Encryption in Standard, o IDEA, né, International Data Encryption Algorithm, o RC2, RC4, RC5, e falta aqui também o AES, o Advanced Encryption Standard, que foi adicionado depois. Então são algoritmos já validados na literatura, já foram testados, considerados seguros, considerados robustos, então estão hoje sendo utilizados como algoritmos de encriptação dentro do protocolo SSL, que é o maior protocolo de comunicação segura da internet hoje, certo? Como que a gente faz uma verificação se um algoritmo como esse é seguro ou não? Então, os criadores do algoritmo desenvolvem o seu código. Uma vez que eles desenvolveram o código, eles publicam esse código na internet, colocam uma mensagem aberta, o conteúdo dessa mensagem cifrada com uma determinada chave, e a chave, tudo isso disponível para o público. E daí eles colocam um desafio. Olha, quem conseguir criar uma quebra sem usar a chave, está aqui a chave, está aqui a mensagem criptografada, está aqui o algoritmo. Procurem uma forma de descobrir sem a chave qual é a mensagem. E as pessoas começam então a estudar o algoritmo, estudar formas de tentar quebrar esse algoritmo sem o uso então da chave privada. Caso, depois de muito tempo, e muitas pessoas e muitos testes, esse algoritmo não possa ser quebrado, ele pode passar a ser considerado relativamente seguro, ou seja, ele pode ser usado comercialmente. Esse é um processo mesmo de jogar o algoritmo no fogo. Tá? É uma forma bem interessante e muita gente se interessa pelo assunto e acaba ajudando nesses testes, né? Tentando fazer essa quebra. Então esses algoritmos são algoritmos que já existem há um bom tempo e que já estão testados e vêm sendo constantemente testados aí pela comunidade. Aí nós temos o problema então seguinte: como que nós transmitimos a chave privada para o nosso destinatário para que ambos possam se comunicar? Bom, uma das formas é nós nos encontrarmos antes pessoalmente, cada um anota num papelzinho a chave privada e vamos depois transmitir as nossas informações, cada um sabendo qual que é a chave para utilizar. Isso não é muito prático, né, na maior parte das vezes. Então, eu preciso de alguma forma criar um mecanismo de transmissão dessa chave privada de forma segura. Então, eu vou precisar embaralhar a minha chave privada para transmitir com uma outra chave. E aí a gente entra com a ideia dos algoritmos de chave pública. Isso foi uma sacada muito interessante, porque qual que seria a ideia fundamental? Eu tenho duas chaves, uma que só embaralha e outra que só desembaralha. A chave que só embaralha, eu torno ela pública. Então todo mundo pode usar essa chave, pode saber qual é, para embaralhar uma mensagem. Mas ela não consegue desembaralhar essa mensagem. E a chave que é privada, eu seguro, eu guardo, eu deixo em segredo. Só eu tenho. Então qualquer pessoa pode pegar uma mensagem, pegar a minha chave pública, que está lá presente num site, por exemplo, embaralhar essa mensagem e mandar para mim. Só que só eu vou ter capacidade de abrir essa mensagem, porque só eu tenho a chave privada relativa. Então, é uma forma muito interessante de se transmitir informações de um ponto ao outro, baseados numa comunicação segura, né, que trabalha então com essa ideia de duas chaves diferentes, uma privada e uma pública. Qual que é o problema desses algoritmos? O problema, seja, que a gente pode dizer é o seguinte: algoritmos de chave pública são muito mais pesados computacionalmente do que algoritmos de chave privada. Os algoritmos simétricos são mais leves, mais rápidos, então eles, para grande quantidade de dados, eles trabalham de forma mais eficaz dentro do nosso sistema computacional. É preferível usá-los. Então nós não utilizamos o tempo todo da comunicação a chave pública. Nós utilizamos normalmente a chave pública só para a transmissão da chave privada, e a partir daí a comunicação ocorre com as chaves privadas que foram transmitidas entre o transmissor e o receptor. Alguns dos algoritmos que se utiliza, né, para esse fim são o Diffie-Hellman e o RSA,
que é o mais famoso hoje, Rivers, Shamir e Edelman, foram os caras que criaram esse algoritmo, criaram então essa técnica baseada numa equação matemática que trabalha com números primos muito grandes. Então, dessa forma, eles conseguem criar chaves privada e pública e fazer esse processo de encriptação de forma que outras pessoas não consigam quebrar o algoritmo. Outros algoritmos são constantemente desenvolvidos também nesse sentido. Então aqui está uma representação dessa situação. A mensagem original está aqui. O transmissor usa a chave pública do receptor para encriptar a mensagem. Então ele vai lá no site do receptor, pega a chave pública dele e encripta a mensagem, gerando então o código criptografado e transmite isso aqui pela internet. Qualquer um que venha aqui e tente identificar o que está escrito não vai conseguir porque está embaralhado. Aí, da mesma forma, se ele pegar a chave pública lá do receptor e tentar desembaralhar, ela não vai funcionar. Só vai funcionar a chave privada. E aí o receptor pega a chave privada, que está em segredo, que está guardada por ele, usa essa chave para desembaralhar a mensagem e ele tem a mensagem equivalente. Então, esse processo de chave pública normalmente é utilizado para transmitir efetivamente uma chave também, só que é uma chave de algoritmos simétricos, para que ambos depois possam se comunicar usando esse algoritmo simétrico, que é mais simples e mais rápido. Para algumas situações, nós precisamos também fazer o uso de algoritmos de hash. O que significa isso? Bom, vamos imaginar aqui mais uma vez a situação. Nós estamos transmitindo uma mensagem, essa mensagem vai ser encriptada e vai ser recebida desencriptada. Ok, mas no meio do caminho pode acontecer uma outra coisa. Eu posso acabar gerando uma modificação proposital nessa mensagem para tentar fazer algum tipo de ataque. Então, o que eu preciso? Eu preciso saber se o conteúdo transmitido é o conteúdo realmente que foi transmitido ou se ele foi alterado no meio do caminho. Então, para isso, a gente utiliza um algoritmo de hash. O que o algoritmo de hash faz? Ele faz basicamente um resumo da mensagem, criando um valor que vai representar aquela mensagem de forma inequívoca e manda esse valor juntamente com a mensagem. Na chegada, o nosso receptor recebe a mensagem, recalcula esse valor com o mesmo algoritmo e compara com o valor transmitido que ele recebeu. Se ambos forem iguais, significa que a mensagem não foi alterada. Agora, se houver uma modificação de um em relação ao outro, alguém fez alguma coisa durante a transmissão da mensagem. Certo? Esse é o princípio. Então aqui, vamos voltar à nossa representação. Eu tenho aqui a mensagem, embaralho essa mensagem e além de embaralhar essa mensagem, eu gero também uma assinatura, um hash desse conteúdo, um código numérico aqui e envio tudo junto. Esse código numérico então vai chegar lá no destinatário, isso está tudo embaralhado, o destinatário vai abrir a mensagem, vai recalcular o código numérico e vai verificar. Vamos imaginar que esse cadeado seja o nosso código numérico. Esse código numérico é igual ao código numérico do envio? Sim. Se ambos são iguais, significa que a mensagem não foi alterada no meio do caminho, então eu consegui fazer a verificação de que o conteúdo dela está intacto. Certo? Então, essa é a ideia, né, de um sistema de transmissão criptográfica, onde nós conseguimos transmitir uma chave privada, para que ambos possam ter a mesma chave e usar de forma segura para uma comunicação, fazer a comunicação através de um algoritmo de chave simétrica, ou seja, comunicação entre os pares usando a mesma chave, que é mais leve, e também verificar o conteúdo da mensagem. Certo? Então esses são os algoritmos básicos que a gente tem para todo o nosso sistema de criptografia. Depois nós vamos conversar um pouco sobre algoritmos como o SSL que usam todas essas ferramentas para a construção de uma arquitetura de comunicação segura entre cliente e servidor, certo? Essa é a ideia principal então da nossa aula de hoje. Com relação a conteúdo, eu gostaria de deixar para vocês um exercício. Esse exercício vai ficar então publicado no AVA. Gostaria que vocês verificassem lá e tentassem fazer a resolução. E qualquer questão de dúvida, podemos conversar também pelo grupo, pelo WhatsApp ou por e-mail. Fiquem à vontade para me procurar, ok?
Eu agradeço a atenção de todos, continuaremos então no próximo conteúdo, na próxima aula. Um abraço.